Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Oi, 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 tô por aqui, boa tarde pra vocês, tudo bem? Tá calor aí, hein? Pois é, tá calorão e é nessa época que é muito importante cuidar da pele, viu? E esse é um dos assuntos que nós vamos trazer aqui hoje, com orientações sobre os riscos do câncer de pele. Também tem alerta em relação ao uso sem controle do Zolpidem, que é um remédio para ansiedade. E vamos receber ainda aqui no estúdio uma psicóloga para dar dicas de como não deixar as dívidas atrapalharem o relacionamento entre casal. Isso vem acontecendo e a gente vai esclarecer tudo. Então, fique à vontade, vem comigo que o Band Mulher está no ar. Vamos começar falando sobre empreender? Pois é, o empreendedorismo feminino vem crescendo muito na nossa região e junto com ele os espaços, as ações que apoiam e conectam mulheres empreendedoras. Inclusive, agora no próximo sábado vai acontecer aqui em Uberlândia mais uma edição do Entre Elas, que é um café de negócios. A repórter Simone Simplício vai explicar para a gente sobre como participar. Não é isso, Simone? Boa tarde. Exatamente, Vanessa. Boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando. Esta vai ser uma edição master, né, que conta com o apoio da Sicoob Aracope. E eu estou aqui ao lado da Lu de Souza, que é a organizadora desse evento, que está aí esperando receber 100 mulheres para participar desse evento com palestras e muita troca de experiência, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa, a todas as mulheres que estão nos assistindo. Exatamente, dia 6 de dezembro, aqui no Espaço Brasal, vai ser a edição master do Entre Elas, que é um café exclusivo de negócio que o Moeda de Troca vem realizando ao longo deste ano. Vamos receber aqui 100 mulheres empreendedoras, donas dos seus próprios negócios, para a gente realmente fazer um momento de muita troca, conhecimento, informação e já preparando essas mulheres para empreender melhor em 2026. E como surgiu essa ideia, né, de criar um café empreendedor assim, de negócios só para as mulheres? Nós sentimos a necessidade que as mulheres têm de estar no período da manhã com a gente. Tanto é que esse é um café que acontece um sábado de manhã. E gostamos muito dessa dinâmica. Ela foi funcionando, sendo sucesso. E as mulheres chegam porque elas já vêm de manhã, se preparam, conversam, fazem network, aprendem e já saem para os seus negócios ali prontas para colocar em prática. Quem está nos assistindo pode fazer a inscrição? Como que faz? Temos algumas vagas ainda, então se você é mulher empreendedora, vai no Instagram do Moeda de Troca, é @Clube Moeda de Troca, envia Entre Elas no direct e a gente passa aí todos os caminhos e orientações para você estar aqui com a gente no dia 6 de dezembro. E aproveitando esse momento de fim de ano, né, que é um momento importante para a gente fazer um balanço da nossa vida, qual mensagem você deixa exclusivamente para as mulheres, para fazer, né, essa retomada na vida profissional, na vida como um todo, né? Qual a mensagem você deixa para as mulheres? Bom, eu falo muito para as mulheres que é muito importante gerar trabalho e renda, né? Quando a mulher trabalha, gera renda, ela é dona da sua própria vida, ela é protagonista e, sem dúvida nenhuma, a autonomia financeira faz a diferença na vida da mulher. E aprenda a empreender. Esse é o desafio maior, né? Empreender não é só decidir vou empreender, não, aprenda a empreender, busque educação empreendedora, que você vai empreender melhor e tornar o seu negócio muito mais possível, né? De ser sucesso, de ser referência e você poder realmente viver através dele. Muito obrigada pela sua participação, tá, Lu? Olha, Vanessa, o recado da Lu foi dado, as inscrições ainda podem ser feitas, eu volto com você. Obrigada, Simone. Obrigada, Lu. Fica o convite, então, para esse sabadão Entre Elas, tá? Com a turma do Moeda de Troca e ainda com a palestra da Andréia, que é do Sicoob Aracope, quem traz sempre para a gente esse assunto sobre empreender aqui no Band Mulher. Recadinho, ó, nessa época do ano, nós olhamos para o palco onde tantos sonhos começam, né? Pois é. E na RC Distribuidora não se fala apenas de produtos, mas de grandes projetos que você realizou. Cada metro quadrado de piso entregue representa uma conquista de quem sonhou e agora está celebrando. Nesse Natal, nós celebramos a sua confiança na melhor escolha. Sabe aquele brilho que você vê no porcelanato? Pois é, ele é a reflexão da garantia de excelência. O acabamento é o que transforma o comum
em desejo, muito antes daquela entrega. É o que eleva o seu investimento, é o toque final que leva a visão do projeto para a vida real da sua família. Então, que a sua escolha traga você paz e a certeza da grande conquista. E que 2026 comece com novos modelos que você viu e aprovou. Da RC Distribuidora, nosso muito obrigado, viu? Boas festas para vocês e lembre-se, RC está em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Deixa eu te perguntar, você já pensou em alguma vez colar a orelha? Principalmente aquelas pessoas que têm a tal orelha de abano? Pois é, recentemente esse truque foi revelado pela cantora Ana Castela e chamou muita atenção, né? Porque, lógico, não é indicado pelos médicos. E existe uma cirurgia de correção que é realizada de graça pelo SUS e a gente trouxe essas informações para vocês. Aos 14 anos, a Luísa fez uma otoplastia, uma cirurgia que corrige o que é chamado popularmente de orelha de abano. Eu estava incomodada com a aparência das minhas orelhas, né? Então foi um tempinho de ficar em dúvida, né? Se eu queria mesmo fazer ou não, né? Por causa do pós-cirúrgico, tudo isso. Eu tô indo pra escola de rabo, tô indo dançar, né? Que eu faço aula de dança segura da minha aparência. Em média, 40 mil pessoas por ano aqui no país fazem a cirurgia, inclusive pelo SUS. Ela pode ser feita a partir dos 6 anos de idade. Por quê? Nesse momento, a orelha atinge 95% do tamanho adulto. Então, como a orelha não vai crescer mais, já pode fazer esse procedimento. Nessa semana, a cantora Ana Castela revelou que também tem esse incômodo e que já sofreu bullying. A gente sempre colava com Super Bonder. Até que há um tempo atrás a gente achou uma colinha, que eu tô usando agora, aliás. E acabou que esgotou, então a gente teve que voltar pro Super Bonder, né? Mas essa solução da cola nas orelhas é contraindicada pelos médicos, assim como qualquer tipo de fita adesiva. A nossa pele não foi feita para receber uma cola. Essa cola ela pode causar uma ulceração, uma ferida, principalmente se for feita de forma repetida. Além da operação nas orelhas, outros procedimentos corretivos são comuns na infância e na adolescência, como o reparo de fissuras labiais e de cicatrizes. Com ou sem cirurgia, diferenças que causem vergonha ou isolamento devem ser levadas a sério. A neurociência diz para nós que a violência emocional, essa dor emocional ligada à rejeição, à exclusão, ela é considerada como dor física. É uma dor calada, uma dor reprimida. Isso também é um outro fator que faz acentuar essa questão aí do trauma. Respeitar quem às vezes tem a orelhinha um pouco mais de abano, como se diz, e principalmente não usar cola, né? Agora tem um outro alerta médico para o uso indevido e dependência também de um remédio que é um dos mais populares para insônia no Brasil. A Academia Brasileira de Neurologia definiu novas diretrizes para a prescrição desse remédio que é tão usado, que é o Zolpidem. Zolpidem, o remédio prescrito para insônia que acendeu um alerta preocupante para o uso indiscriminado. Um problema que atingiu em cheio a Carol. Ela tem 25 anos e prefere não mostrar o rosto. Tem problemas de sono desde os 17. Um psiquiatra prescreveu Zolpidem, mas ela, por conta própria, aumentou a dose. Consegui em farmácia de bairro, sem receita. O uso em excesso mudou o comportamento da Carol. No dia a dia ela ficou mais ansiosa e, olha, chegou a cair da escada. Eu já tinha tomado o Zolpidem e aí eu fui cair da escada, me machuquei muito, eu bati a cabeça. O Zolpidem deveria ser vendido apenas com receita especial, mas isso não tem impedido o comércio irregular. Além do que, é um medicamento para ser tomado por pouco tempo. Um tratamento de curto prazo, de 2 semanas a 4 semanas no máximo. Para controlar o uso indiscriminado, médicos da Academia Brasileira de Neurologia publicaram novas diretrizes para a prescrição e uso de Zolpidem. Nos últimos anos, todos nós começamos a ver muitos casos no consultório de pacientes tomando muitos comprimidos à noite, envolvendo efeitos colaterais graves, a ponto que nós falamos, precisamos intervir e fazer um documento. O documento foi elaborado por 15 especialistas de várias universidades e definiu
alerta máximo para a dependência. Destacou orientação para o uso de curta duração, no máximo 4 semanas. Definiu também o protocolo de desmame. A norma estabelece que o uso seja suspenso de forma gradual por profissionais. É uma resposta da sociedade médica para que oriente a população sobre os riscos desse consumo inadvertido e que também oriente os médicos a fazerem uso da medicação conforme a prescrição em bula, o que já está explicado na própria bula do remédio, que é uma indicação para insônia aguda. Fica então a dica aí. Vocês estão vendo aqui esse copo cheio de água boa? Pois é, essa preciosidade não nasce na torneira e nem no filtro, viu? Para chegar aqui foi preciso muito cuidado. E o cuidado é a razão de ser de um programa chamado Pró-Mananciais. Com esse programa, a Copasa protege os cursos da água para garantir a vida do rio e a água em quantidade e qualidade para todo mundo. A Copasa não faz isso sozinha não, viu? Ela está à frente, mas tem muita gente junto. As comunidades locais, com as pessoas da cidade, todos trabalhando lado a lado com a Copasa. E ainda por cima eles cercam a área para os animais não pisarem ali no terreno de nascente, planta mudas nativas para proteger os rios, cava buracos para armazenar água da chuva e tem muito mais, viu? Então, para você saber como cuidar e preservar a água, acesse promananciais.copasa.com.br. Manancial Cuidado, água preservada, viu? Compromisso que a Copasa assume com você. Onde tem Manancial Cuidado, tem Copasa. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Intervalo, rapidinho eu volto, porque nós vamos falar de saúde, vamos alertar sobre o câncer de pele. Eu tô muito feliz, né? Sua sogra vem também, né? Mari, a gente esqueceu de comprar o pernil. Ai, meu Deus, e agora? Fernando e Sorocaba? Foi aqui que pediram um pernil. Agora sim, eu tô completa. Em Farofa tem pernil, panetone e salpicão. Pode vir pro Mar de Minas, tem promoção. Arroz com uva passa e o famoso bacalhau. Gosto aqui não se discute, tem tudo pro seu Natal. Aqui tem todos os itens pra montar a sua ceia. Pode vir pro Mar de Minas, é mesa cheia. É tanta variedade, você nunca viu igual. O maior e mais completo, tem tudo pro seu Natal. Gosto aqui não se discute, tem tudo pro seu Natal. Mar de Minas, o Natal mais completo de Minas Gerais. Ué, gente, e o pavê? Natal de verdade é transformar sua casa. Piso extra, retificado Drytech, R$ 35,90. Porcelanato extra retificada, cetinado, R$ 56,90. Torneira Selite lavatório bica alta, R$ 259,99. RC, construindo sonhos. Qual instituição é avaliada com nota máxima no MEC e agora também em Psicologia, Administração e Gestão do Agronegócio? Qual faculdade é referência em aulas práticas desde o início dos cursos, fazendo toda a diferença no ensino? Qual instituição é o braço educacional da ABCZ, a maior associação de gado zebu do mundo? Você sabe. Vestibular Fazul. Incomparável. Natal de Prêmios Terminal Central. Concorra a R$20 mil em prêmios. A cada R$50 em compras nas lojas participantes, ganhe um cupom e concorra a vales compra de R$2 mil, de 10 de novembro a 24 de dezembro. Terminal Central, prático e perto de você. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já estamos de volta e o verão está chegando, o sol está cada vez mais quente e com isso aumenta os riscos das doenças de pele, lesões, principalmente do câncer de pele. Por isso, nesse mês, nós celebramos o Dezembro Laranja, que tem o objetivo de orientar, conscientizar sobre o tema. E esse é o tema do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Eu convidei aqui a doutora Valquíria Costa para trazer essa alerta para a gente. Bem-vinda, boa tarde. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui no seu programa. É um prazer imenso orientar a população, até porque eu sou dermatologista com subespecialização em oncodermatologia, que é o tratamento do câncer de pele, a prevenção, né,
O câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil e no mundo. Então, cerca de 33% dos diagnósticos gerais de câncer, 33% é de pele. Então, um desses casos, né, pode acontecer com a população geral, com qualquer um de nós. Então, é fundamental o uso do protetor solar e a visita ao dermatologista pelo menos uma vez por ano. Esse calorão que eu mencionei, né? Essa época o sol tá assim, nossa, como diz o outro, de rachar mesmo, né? É um dos principais fatores do câncer de pele, é o sol, a radiação direta? Sim, a exposição ao sol, né, sem a devida proteção, principalmente entre as 9 e as 15 horas, aumenta, é um fator de risco para o câncer de pele. É claro que as pessoas claras, né, como nós, as pessoas que se expõem mais ao sol sem a devida proteção, aumenta o risco. E se a gente tem um familiar, né, existe uma predisposição genética, é claro que isso não é só o fator de risco, mas pode haver algum gene que favoreça desenvolvermos o câncer de pele. Já já eu quero todas essas dicas sobre proteção, mas antes de mais nada, quais são os primeiros, diríamos, sintomas, sinais, né? Tem uma manchinha na pele que assusta, uma manchinha vermelha. A gente até separou uma imagem interessante que você trouxe para nós, para mostrar essas manchas para entender o quando pode ser arriscado ou não. Queria que você explicasse para a gente, então. Perfeito. Vanessa, nós temos 3 principais tipos de câncer de pele, né? O carcinoma basocelular e espinocelular. E a nossa figurinha ali, a nossa imagem, está trazendo sobre o melanoma, que é 5% de todos os cânceres de pele diagnosticados. No entanto, ele é o mais grave, que é o sinal de alerta, né? Então, se você tem uma pinta e ela mudou, né? Então, ela era de um tamanho e ela modificou, um sinal de alerta. Para facilitar, nós temos uma regrinha chamada ABCD, e inclusive um E que eu vou acrescentar ali, que é o de evolução. Então, as pintas benignas, elas tendem a ser mais simétricas. Se eu dividir essa pinta em uma cruz, as metades se parecem mais. Não precisa ser 100% certinho, mas são muito mais próximas da regularidade. Se nós olharmos a figurinha do lado sugestivo de malignidade, eu dividir nas metades, as metades não vão se parecer. É verdade. O B é de quê? Bordas, né? Então, as lesões benignas tendem a ter uma borda mais regular. E as lesões malignas, mais, eu falo próximo do mapa do Brasil, né? Mais irregular. Certo. O C de cor, né? Então, vamos ter 2 ou mais cores. Isso é um sinal de alerta também para as lesões malignas. A lesão benigna é uma cor mais homogênea. E o D de diâmetro. Então, lesões benignas tendem a ser menor do que meio centímetro. E as lesões malignas, maior do que meio centímetro. E o que seria o E, que eu falei que vou acrescentar aqui? O E de evolução. Eu não tinha uma pinta e ela surgiu, ou eu tinha uma pinta que tinha as características de benignidade e ela modificou. Então, isso é um sinal de alerta para procurar de imediato o dermatologista. Porque o diagnóstico precoce faz a diferença. Todos os cânceres de pele têm cura, se diagnosticado precocemente. Então, sempre que alguém, geralmente as pessoas que têm aquela pinta mais alto relevo em alguma parte, são as que mais chamam atenção e que precisam ser examinadas. Mesmo a que não tem relevo. Essa pinta não é regular, não tem só 2 cores, ela cresceu, modificou, é sempre bom ser avaliado pelo dermatologista. Nós temos um equipamento que é o dermatoscópio, e ele aumenta o diâmetro, aumenta a nossa visibilidade dessa pinta, dessa mancha. Então, lá tem sinais que nos orientam para benignidade ou malignidade. E aí, geralmente, quando é necessária a remoção daquela pinta? Se tiver características suspeitas, nós temos que remover. Qualquer uma das lesões suspeitas de câncer de pele, de qualquer um deles, mas sobretudo das pintas aí, que quando pensamos em melanoma, a gente faz uma biópsia maior, que é uma retirada de um pedacinho ali da pele, né? Mas tem até uma margenzinha ao redor dessa pinta, e aí se vier alguma coisa, nós temos que ampliar. E é um procedimento simples, né? Anestesia local. Exato, com anestesia local, biópsia é feita no consultório. Então, um procedimento bastante tranquilo de ser realizado. Em quais regiões do corpo é mais comum se ter o câncer de pele?
nas regiões expostas, né? Então, eu falei que nós temos 3 principais tipos de câncer de pele, né? O carcinoma basocelular, que o sol, a radiação ultravioleta, né? Alguma coisa causou dano nas células da camada basal. Então, nós temos 3 camadas na nossa pele: epiderme, derme e subcutâneo. A última camada da epiderme é onde nós temos as células basais. Então, se acontecer um problema ali, essa célula começar a dividir errado, nós temos um carcinoma basocelular. E aí é 75% dos cânceres de pele. É o mais comum. Só que ele dificilmente dá metástase, né? Então, você diagnosticou, tirou precocemente, está resolvido. Por que é importante se ele não vai dar metástase? Porque ele destrói localmente. Então, no passado, muitas pessoas perdiam parte do lábio, do nariz, né? Hoje, infelizmente, ainda é a principal causa de enucleação do olho, de retirada do olho pela invasão do carcinoma basocelular. Então, como a gente mora num país tropical, né? Você mesmo comentou, agora está um calor bem exuberante, né? Um sol quente. Então, isso propicia ao desenvolvimento de algum câncer de pele. Então, é mais comum porque nós estamos diretamente expostos. Além desse câncer, nós temos um que representa em torno de 20%, que é o carcinoma espinocelular. Acima da nossa camada basal tem a camada de células escamosas ou espinhosas. Então, o sol, né, algum processo influenciou nessa célula e ela passou a dividir errado. Como que isso é visto? Já viu assim muitos pacientes que se expuseram cronicamente ao sol, né? Tem mais aí de 65 anos, parece que tem uma feridinha, uma casquinha nos braços, no dorso das mãos, em áreas expostas. Então aquilo ali chama queratose actínica, é pré-maligno. 16 a 20% dessas lesões podem evoluir para o carcinoma espinocelular. Então nós tratamos as lesões malignas, inclusive as pré-malignas, né? Então, se tem muitas dessas lesões, nós chamamos de campo de cancerização, porque é um terreno ali propício, né, a alguma dessas células, alguma dessas lesões progredirem para o câncer de pele. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. É verdade. E assim, mesmo a gente já está aqui numa reta final do nosso bate-papo, desse quadro, que a gente sempre traz muita informação, mas eu queria que você deixasse seu alerta sobre o uso do protetor solar. Maravilha. Ou até das blusas protetoras, né? Ainda mais nesse calorão. Então, o nosso país, ele é tropical. Nós temos uma incidência da radiação solar o ano todo, né? Aqui em Uberlândia, o nosso inverno é curtíssimo, né? Uma semaninha. Então, o uso diário do protetor solar. E hoje existe uma desinformação nas redes sociais, que o protetor pode causar câncer de pele, pelo amor de Deus, né? É nosso método de prevenção. Que o protetor solar pode piorar o melasma. Imagine, eu preciso usar muito protetor para me proteger, não deixar isso progredir. Então, o protetor solar, nós temos 2 principais tipos de protetor solar, né? O protetor físico, que ele cria uma barreira e a radiação vai bater e vai refletir, mas não reflete 100%. Não existe bloqueador, né, solar. Não existe um voucher, né? Olha, você usou protetor e pode ficar esturricando no sol. Não existe isso. E existe os protetores solares orgânicos, né, que nós vamos absorver essa radiação e mudar para uma energia que não seja danosa para a nossa pele. Nós devemos passar o protetor solar no mínimo 3 vezes por dia e em quantidade adequada. Então, melhor o de 30, o de 60, o de 70, o de 90. Pode ser o de 30, se você usar e reaplicar adequadamente ao longo do dia. Muito bem. Depois nós vamos fazer um dia especial só para dar todas as dicas sobre protetor solar, que isso é importante também, né? Doutor, muito obrigada por trazer informações, esclarecimentos e tirar dúvida em relação ao câncer de pele, né? Ainda mais nesse mês que a gente fala muito, faz muito esse alerta sobre. Eu que agradeço, né? Agradeço a todos os telespectadores e estou à disposição para qualquer dúvida. Muito bem. Fique à vontade na nossa sala de estar, porque agora eu quero continuar falando sobre esse assunto, né? Para fechar esse bate-papo, lembre-se, a prevenção também é sobre o apoio diagnóstico de confiança.
É aí que o check-up medicina e diagnóstico entra forte, viu? Com estrutura moderna em Uberlândia. Ele oferece ultrassonografia de alta definição, além de biópsias simples, laboratoriais, apoiadas por uma equipe de patologistas experientes. Tudo isso com rapidez no resultado, com tecnologia de ponta e credibilidade. Então, para quem busca acompanhar manchas suspeitas ou fazer rastreamento, o check-up é um parceiro sólido. Então, conte com ele para cuidar da sua saúde da sua pele e da saúde da sua família. Check-up, resultados a serviço da vida. Bora para o intervalo rapidinho, porque na volta nós vamos falar sobre as comemorações de Natal. Tem muito mais aqui também. Vamos falar sobre relacionamento e dívidas. Como é que faz para dar tudo certo, hein? Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Escute a magia do Natal com Philips Aparelhos Auditivos. Tecnologia sonora premium para te conectar ao que você ama. Aproveite para conhecer o aparelho auditivo exclusivo da Philips, com parcelas a partir de R$ 199. Neste Natal, escolha escutar com a marca que você confia. Último mês do ano e a sua obra não pode esperar. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Piso extra retificado acetinado, R$ 24,90. Porcelanato extra retificado polido, R$ 77,90. RC Distribuidora. Chegou a hora de encher o carrinho gastando menos. Confere aí. Arroz Vasconcelos 21,48. A 100 músculo 27,98. Café La Santé 23,78. Óleo Vita Livre 6,98. Filezinho de peito Sadia 17,98. Vem aproveitar hoje mesmo no Quêmia Mega Mix. O Prêmio Band Cidades Excelentes reconhece boas práticas de gestão pública e Araxá foi premiada no pilar Sustentabilidade, um reconhecimento que destaca o compromisso da cidade com o meio ambiente e com a qualidade de vida da população. Trabalho contínuo que garante desenvolvimento com responsabilidade e cuidado com o futuro. Prefeitura de Araxá, nossa gente em primeiro lugar. Há mais de 50 anos, começamos uma história de dedicação e confiança. Meio século depois, continuamos o compromisso de oferecer carnes frescas, variedade e qualidade incomparável. Dias e dias. Credibilidade, tradição e orgulho. Natal para todos. Alimentos não perecíveis se tornarão cestas de Natal que serão doadas para as famílias carentes. Junte-se a nós nessa corrente de solidariedade. Faça sua doação nos pontos de arrecadação de nossos parceiros. Se cada um contribuir, todos terão um Natal mais feliz. Ajude quem mais precisa. Natal para Todos, uma iniciativa Azulim Perfumes de Casa, edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Apoio Supermercados BH. O nosso presente é ter você aqui. Realização Band Triângulo e Band FM. Já estamos de volta, dezembro já tá aí, né? Com ele vem as comemorações de Natal também. Mas muitas famílias precisam da sua ajuda para essa celebração. Por isso estamos começando a campanha Natal para Todos. E ela veio para lembrar que a verdadeira magia do Natal é compartilhar. Olha aí. Natal para Todos. Alimentos não perecíveis se tornarão cestas de Natal que serão doadas para as famílias carentes. Junte-se a nós nessa corrente de solidariedade. Faça sua doação nos pontos de arrecadação de nossos parceiros. Se cada um contribuir, todos terão um Natal mais feliz. Ajude quem mais precisa. Natal para Todos, uma iniciativa Azulim Perfumes de Casa, edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Apoio Supermercados BH. O nosso presente é ter você aqui. Realização Band Triângulo e Band FM.
Chegou a sua hora de fazer a diferença na vida de muitas famílias. Doe alimentos não perecíveis em um dos pontos de arrecadação e ajude a transformar esses gestos de generosidade em cestas de Natal. Ó, anote aí os pontos de arrecadação. Todas as lojas do supermercado BH, também na Start Química e aqui na Band Triângulo. A sua doação pode mudar o Natal de muitas famílias. Natal para todos, a verdadeira magia está em compartilhar. Gente, as dívidas elas não afetam só o nosso bolso não, mas elas mexem com a rotina, com as emoções e também com os relacionamentos, viu? E aí, quando o casal entra no aperto financeiro, aí é comum surgir culpas, brigas, falta de diálogo. Então, para a gente saber como lidar com tudo isso, não deixar o casamento acabar quando o dinheiro acaba, eu convidei aqui a psicóloga, a doutora Luciana. Bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Boa tarde. Obrigada, pessoal que está em casa, falar desse tema tão necessário que é as dívidas entre os casais. Infelizmente, o amor pode ser muito, mas quando entra uma discussão com dinheiro, acho que o amor esconde, né? Esconde. E isso é importante dizer porque a gente acredita que o dinheiro ele não é tão importante assim. O amor é mais importante, mas o dinheiro ele acaba atravessando o relacionamento, trazendo discussões, estresse, depressão e que às vezes é difícil conseguir resgatar esse casamento por conta desse endividamento e por conta dessas brigas aí financeiras. Então, importantíssimo estar aqui falando de dinheiro. E trazer esse alerta. Às vezes a pessoa fala, nossa, que bobeira, até parece que um casal vai se separar, vai brigar por conta disso. Mas você que atende praticamente muitos dessa área sabe que é real, né? O dinheiro, o tema dinheiro é a segunda maior causa de divórcios. Olha isso. E ele ainda é negligenciado, porque a gente não consegue falar que a confusão, que as brigas começaram por conta de dinheiro. Mas é o meu tema de mestrado, né? Casal e dinheiro, relacionamento financeiro e a destruição que ela traz dentro de uma casa, de um relacionamento, de uma família, que ele traz dentro de uma família é muito grande. Enorme. Antes de mais nada, antes de falar do momento, o problema já foi, o caos já está instalado, é muito importante existir uma sinceridade entre o casal quando o assunto é ganhos e gastos, né? Isso. Vamos só entender aqui. Nós casamos, mas nós não casamos financeiramente. É comum encontrar casais que não falam de dinheiro. Então, você cuida do seu e eu cuido do meu. E mesmo quando o relacionamento é uma comunhão de separação total de bens, nós ainda estamos casados. O seu dinheiro interfere no meu dinheiro. Então, o casal ele precisa aprender a falar de dinheiro, que é tabu, nós não falamos. Então, você encontra casal de 50 anos de casamento que eles nunca sentaram para falar de dinheiro, que eu não sei quanto que o outro ganha. E isso gera um mal-estar muito grande. Então, todo casal... Eu brinco que a gente deveria falar de dinheiro no primeiro encontro, no namoro. Quem vai pagar a conta vai dividir a conta. Mas é isso, quando a gente pensa em dinheiro, a gente só pensa na conta. Mas tem sonhos, tem desejos, tem vergonha, tem medo, tem tantas coisas que perpassam o dinheiro e que a gente nunca conversou. Tem vergonha de humilhação quando você era criança envolvendo dinheiro, que você nunca contou para o seu companheiro, para sua companheira. Então, são tantas coisas. Então, desde o momento do namoro, a gente já deveria falar de dinheiro, não só das contas. E a gente não fala de nada. Né? A gente casa... Eu já recebi gente no meu consultório falando, Luciana, eu tenho que pagar a conta de luz agora? Mas o que vocês combinaram isso no noivado? E não se falou de dinheiro hora nenhuma. Foi deixando acontecer e quando viu já estava tudo desorganizado, né? E aí pode vir as dívidas. Verdade, né? E em primeiro lugar é sempre importante também falar, ter essa sinceridade um com o outro e ter um combinado, Sim. né? De que forma que isso dá certo? Tá, nós temos vários tipos de manejo financeiro. Antigamente, a Paul, que é a maior especialista em manejo financeiro, ela falava de 4 tipos. Manejo financeiro é a nossa organização financeira. Ela falava de 4 tipos. Hoje nós temos vários tipos de manejo financeiro, mas nas pesquisas o que mais funciona é aquele manejo que eu sei, você sabe, estamos juntos financeiramente em prol de um objetivo. Então não precisa ser contas conjuntas, mas nós temos um objetivo, nós temos um sonho, nós temos uma organização financeira juntos. No relacionamento, esse é o tipo de
de relacionamento com o dinheiro que mais funciona, que você tem mais chance de conquistar aí bens. Então, aquele casal que estão casados financeiramente, que o dinheiro está junto, que tem um nós financeiro, ele tem mais chance de prosperar aí do que aquele que você toma conta do seu dinheiro e eu tomo conta do meu dinheiro. E o mais incrível é que quando o casal tá ali junto, cada um tem um perfil. Tem, às vezes, um gasta demais, o outro é mais, diríamos, mão de vaca, né, gente? Então, assim, os dois têm que saber ajustar isso aí para depois não virar um problema, que eu queria que você falasse sobre a traição financeira. Traição financeira. A blusinha que você esconde é uma traição. Comprei aquele sapato, escondi lá, o marido não viu que eu comprei. A traição financeira é tudo aquilo que eu compro e eu escondo do outro. E aí existe um mito que a mulher ela gasta muito, porque ela compra em várias quantidades. Mas o homem, quando ele gasta uma quantidade maior. Então, a traição financeira da mulher é aquela blusinha que ela esconde, é o sapato, é um adereçozinho, que ela entra e ela fala, nossa, já tem 6 meses que eu comprei isso daqui. E ela acabou de comprar. Mas o homem, e as pesquisas apontam isso, quando ele gasta uma quantidade maior. Então, é muito comum, do nada, sem um sinal, chegar a uma traição financeira aí muito grande por parte do homem. A mulher também faz? Também faz, mas é mais comum você encontrar. Então, hoje eu atendo casais que estão endividados, dormi rica e acordei, eu estou devendo 5 milhões, 3 milhões. Porque vira uma bola de neve. Começa ali, ele ou ela não tem coragem de contar, de pedir ajuda. Tem medo da confusão. Tenta achar ajuda por fora e quando vê o negócio já desandou. Eu lembro de uma profissional que eu contratei para minha filha, que ela falou, não deposito o dinheiro na minha conta. E eu, mas por quê? E ela, porque o meu marido está devendo, eu não sabia, e os meus bens foram bloqueados. E isso é uma traição financeira. E é mais comum do que a gente imagina. E por que ela acontece? Pela falta do diálogo do casal, nós não falamos de dinheiro, o medo que eu tenho de armar confusão. E aí, isso que eu falo sempre, na sua casa tem espaço para conversa a respeito de dinheiro? Que às vezes eu começo a conversar e já vira aquela bola de neve. Então, como que o outro vai vir me contar que ele está devendo? Ele vai evitar, ele vai correr de mim. Né? Então, ter planejamentos financeiros e um acompanhamento. Porque o endividado, ele mostra comportamentos. Então, ele fica estressado com mais facilidade, ele tem alteração de sono, ele tem alteração de alimentação, ele muda o comportamento dele. Então, o casal, quando ele está na construção do nós, eu também consigo perceber isso. Ou eu deveria perceber isso e intervir antes da hora. Mas nós temos medo, Vanessa, de falar de dinheiro. Eu tenho medo de perguntar como você está financeiramente. Verdade. Nós não falamos. Aqui no Brasil, as pesquisas mostram que falar de dinheiro é uma esfera privada. Então, não é dentro da conjugalidade. É uma pena, É uma ofensa. Então, se os casais conseguissem aprender a falar sobre dinheiro, a gente evitaria esse estresse, esse endividamento crônico que nós temos hoje. Nós temos uma população endividada, tanto o adoecimento emocional e mental por conta do dinheiro. E aí, gente, a gente poderia ficar aqui até ocupando o tempo todo da tarde do Melhor da Tarde, mas a gente tem que, daqui a pouco da abertura, a Lu escreveu esse livro, acabou de lançar recentemente, que dá para mais uma entrevista, né? Sim. Quando a mulher se sabota para não crescer, aí aqui, o correto é prosperar. Que vem de todo o resultado do que a gente está falando, da mulher crescer, se abrir com o marido, mas o principal, poder ganhar mais que o marido também. Poder ganhar mais que o homem. É essa tese que eu defendo, que o correto é a mulher prosperar. Ela tem medo, porque existe um comum de que o correto é o homem ganhar mais que a mulher. E aí, por lealdade, por medo, por mandato, eu acabo sabotando a minha carreira. Por culpa, eu acabo sabotando a minha carreira, sabotando a minha prosperidade. E isso me prejudica. Então, eu escrevi esse livro para as mulheres. Muito bem. Consciente ou inconscientemente isso acontece, né, Lu? Isso. Então, gente, correto é prosperar. Adorei, viu? Obrigada. Muito obrigada. E fica essa dica aí, né? Vamos conversar mais. O diálogo é o resultado, é a chave do negócio, né? Muito obrigada. Adorei mesmo. Acho que a gente pode trazer esse assunto mais vezes para a gente ajudar quem está passando por isso, né? Estou disponível. Gratidão. Adorei meu presente que eu ganhei e vou ler, tá?
Vou ficando por aqui, amanhã tem gastronomia, vocês vão também conhecer a turminha tecnológica dessa cidade que vem ganhando prêmios aí nos campeonatos, festivais de robótica. Nós vamos trazer muita coisa aqui para vocês. Tchau, tchau. Amanhã às 10:50 eu volto. Estádio do Morumbi, no centro